bendita graça, maravilhosa graça, sublime graça do nosso Deus. Como é bom a gente poder dedicar a nossa adoração a esse Deus bendito por essa maravilhosa graça. E nada melhor do que nós nos reunirmos como família de Deus no dia santo, dia do Senhor, para a verdadeira adoração. Vamos começar então, irmãos, lendo o Salmo de número 42, por favor. Abra sua Bíblia comigo nesse Salmo. Salmo de número 42, vamos ver, a gente vai ler todo o Salmo, também de maneira alternada aqui, são apenas 11 versos. Muito bem, vamos lá. Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma. E como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Bendito o nome do Senhor. Perceba que esse verso final, o verso 11, é o mesmo, é a repetição do verso número 5. Porque está abatido a minha alma dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nossa alma não deve estar abatida por qualquer coisa. Nossa alma não deve estar perturbada dentro de nós. Nós devemos confiar, esperar no Deus da nossa salvação. É a Ele que nós devemos toda adoração, toda confiança, toda esperança. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de te adorar, de expressar a Ti o nosso louvor, de expressar ao Senhor a confiança que temos, ó Deus, de viver para o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a ter essa confiança tamanha de que todo abatimento, de que toda perturbação possa cair em terra, ó Deus, porque nós esperamos em Ti, confiamos em Ti e louvamos o Teu santo nome. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a compreender todas essas coisas
E hoje, nesse dia do Senhor, nesse momento de louvor, de adoração que temos em culto, que nós possamos de verdade, ó Pai, entender, aprender e aplicar isso na nossa vida. Ó Pai, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, pois tudo a Ti te entregamos, tudo dedicamos ao Senhor, todos os nossos atos de louvor, todas as nossas orações, todas as meditações que teremos, tudo é para Ti. Bendito és o Teu santo nome, Deus. Continue conosco durante todo esse culto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino de número 105, A Certeza do Crente. Zacarias está bem no finzinho do Antigo Testamento, né? Bem no final. Zacarias, depois vem Malaquias e aí já acaba o Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 13. Nós vamos ver todo esse capítulo também, de maneira alternada, como lemos anteriormente. Zacarias, capítulo 13. Vamos ler todo esse capítulo, são apenas 9 versos, e vamos fazê-lo de maneira alternada também. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas,
Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte estará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi: é meu povo. E ele dirá: o Senhor é meu Deus. Amém. Amém. Texto bendito do qual o profeta deixa claro para nós que a esperança de salvação será aberta. Ele diz no verso 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O profeta certamente está falando da vinda de Jesus. Ele certamente está falando de que Jesus viria e abriria essa possibilidade de remoção de pecados, de purificação de pecados. E é através deste Jesus, daquele pastor ferido, como diz o texto, da qual o pecado foi vencido. E é confiando nele que nós temos essa salvação. É tendo fé nessa promessa que nós temos os nossos pecados perdoados. Irmãos, nós vamos orar agora nesse momento, consagrando as nossas vidas, clamando a Deus por perdão de pecados, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor remova de nós toda a impureza, tudo que te desagrada. E nós vamos fazer isso, meus irmãos, orando ainda, de maneira silenciosa, pedindo a Deus para que perdoe cada um dos nossos pecados. E depois de alguns instantes, eu vou pedir para que o Teguilson faça então uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, ó Pai, queremos Te louvar, Te agradecer, nosso Deus, por essa oportunidade que estamos aqui reunidos na Tua presença, em comunhão, ó Pai, para Te louvar, Te bendizer, porque Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa oração, no qual nesse momento, ó Pai, nós clamamos diante de Ti e colocamos que o Senhor perdoa os nossos pecados, ó Pai, e cremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Sabemos que o nosso pecado, ó Pai, nos afasta, nos distancia de Ti e já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurado, purificado, para que assim as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos louvores possam ser aceitos diante da Tua presença, ó Pai, com a alma suave, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui de nós, ó Pai, abençoe a Tua igreja, para que assim, ó Pai, nós venhamos abençoar as pessoas, ó Deus. Assim, ó Deus, levando a Tua palavra, ajudando aqueles que não têm condições, ó Deus. Dai-nos, ó Pai, ânimos, dai-nos força, ó Deus, para cumprirmos aqui na terra o papel qual, ó Pai, foi designado a cada um de nós. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus pela Tua graça e misericórdia. E assim,
nós podemos adorar o nosso Deus com os corações limpos, voltados a Ele. Assim como diz o texto de Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7, que está aqui no telão, diz assim: é porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E é essa herança bendita de sermos filhos de Deus, da qual a gente é grato, da qual a gente é tão feliz e da qual a gente vai adorar assim o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. Aqueles que vieram preparados para pegar seus dízimos e ofertas podem fazer nesse momento no gasofilácio. Senhor, sem nada pra dar.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a rosa anseia por amor.
Santo Eterno Deus e Pai querido, muito obrigada, Deus, por esse momento, Deus, que estamos na tua casa, Deus, estamos aqui para te louvar e te agradecer, Deus. Que esse nosso doutor, Deus, chegue até ti, Pai querido, Pai, mesmo, Deus, muitas vezes imperfeitos, mas sabemos que é para a tua honra e glória, Deus. Em nome do amor de Jesus, Deus, fica conosco, Deus, agora do culto, Deus, onde nós vamos ouvir a tua palavra. Essa é a minha oração, eu te louvo e te agradeço. Em nome do amor de Jesus. Amém. Se nós Bem, queridos, hoje nós temos uma novidade das crianças, né? Como elas estão ficando com a gente na hora da mensagem, né? Elas têm agora uma atividade para fazer enquanto o pastor está pregando, né? Elas vão ter que prestar atenção, bastante atenção, e responder algumas perguntas aí, porque depois do culto eu vou querer saber se elas prestaram atenção mesmo em tudo que foi dito. Então tem muita coisa aí para elas preencherem, né? Durante a mensagem eu posso dar uma dica ou não, depende se vocês são boazinhas, tá bom? Então prestem bastante atenção, vejam se vocês conseguem fazer aí as atividades que vocês têm nas mãos, tá? Vamos começar, irmãos? A gente vai hoje para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 52. Marcos 14, versos 27 a 52. O tema que eu proponho para o sermão de hoje é escandalizados pelo nome de Jesus. Escandalizados pelo nome de Jesus. Esse é o tema do sermão de hoje, aqui de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 52. Eu vou ler aqui então o trecho bíblico da qual eu falei, e você preste muita atenção acompanhando na sua Bíblia. Diz assim: Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. Começando de novo aqui a leitura. Diz assim: Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora.
O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos! Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, lhes disse: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiam. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, que hoje aqui, ó Deus, lida e aberta nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dela, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos fazer compreender como que o Teu Evangelho, ó Deus, é escandaloso para nós, como que a mensagem da cruz tem sido para nós, ó Deus, escândalo, e como nós temos fugido do que o Senhor tem nos dado a fazer. Nos ajuda, Pai, a entender isso, que tudo fique guardado no profundo do nosso coração, para sermos, ó Deus, crentes melhores, para sermos, ó Deus, filhos melhores, e que para que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as histórias de super-heróis, elas sempre nos fascinam, não é mesmo? Como que a gente gosta de super-heróis, né? Não é por menos que as últimas maiores bilheterias do cinema foram de filmes de super-heróis, né? Isso acontece porque a gente se projeta neles. A gente quer ser os super-heróis, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, eu queria ser o super-homem. Eu adorava o super-homem, queria ser ele, queria poder voar com super forças, queria ser imbatível, não é? E isso acontece normalmente com a gente, porque a gente acredita que se nós tivéssemos superpoderes e diante do mal e diante do perigo, nós teríamos aquela força sobrenatural para vencer, nós teríamos aquela coragem inabalável, aquela capa que nos fizesse voar e iríamos enfrentar todo aquele mal sozinhos. Não é por menos que os heróis têm tanto sucesso na história, porque a gente se vê neles, a gente enxerga isso neles. Nós, meus irmãos, nós amamos o mito do herói porque ele nos dá a ideia de controle, de estar no controle de toda e qualquer situação. Quando a gente vê um personagem enfrentando o mal sozinho, nós pensamos: eu quero ser assim. Quantas vezes a gente assistiu o Rambo e a gente via ele enfrentando aqueles exércitos sozinho e vencendo aquele exército mal, e a gente falava: eu quero ser como o Rambo, todo forte, todo poderoso. Existe em nós esse desejo profundo de sermos divinos, de sermos autossuficientes, de sermos capazes de vencer as nossas batalhas com a nossa própria força. Enquanto isso fica nos gibis, enquanto isso fica nas telas de cinema, tudo bem.
O problema é quando a gente transfere isso para a nossa vida espiritual. O problema é que quando a gente transfere o mito do herói para a nossa vida espiritual. E a gente acha que a salvação, nós temos uma parceria com Deus. Sabe? O Senhor faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que ter super coragem. Eu tenho que ter uma super fidelidade para que eu possa ter, então, as bênçãos do Senhor. A gente quer participar, sabe? Deus fazendo a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso mostrar para Deus que eu tenho a capacidade de servi-lo com total dedicação. E Ele precisa ver isso em mim. De maneira talvez até inconsciente, a gente tenta ser coautores da redenção. A gente tenta ser parceiro de Deus na hora de nos salvar. A gente quer acreditar que Jesus Cristo me salvou porque Ele viu em mim uma coragem grandiosa. A gente quer acreditar nisso. A gente quer acreditar que Jesus Cristo, quando me salvou, Ele viu em mim uma fé grandiosa, sobrenatural. Ah, meus irmãos, esse texto de Marcos que a gente leu hoje acaba com esse mito do super-herói espiritual. Ele acaba com isso. Jesus vai confrontar diretamente o orgulho dos discípulos. Jesus vai dizer exatamente, mostrar exatamente isso para eles. Olha, a salvação é um ato único de Deus. Não tem como você ser um coautor. Não tem como você participar da salvação. Ela é um ato soberano, exclusivo de Deus. E para que isso ficasse claro, tanto para os discípulos que estavam com Jesus como para nós hoje, foi necessário mostrar que cada promessa de fidelidade humana dos discípulos caísse por terra. Jesus teve que mostrar isso para eles. Que cada braço forte que levantasse uma espada falhasse. Que cada capa que pudesse ter superpoderes ficasse no chão. Todos se escandalizaram pelo nome de Jesus. Todos. E isso se tornou uma bênção para nós. A gente vai ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto é, anotem aí, crianças, o primeiro ponto é: o aviso do escândalo foi dado. O aviso do escândalo foi dado. Olha só que interessante, meus irmãos. Jesus havia acabado de celebrar a Páscoa. Ele tinha acabado de celebrar a Páscoa. Estava com seus discípulos lá. Como a gente foi avisado por Pedro, Jesus fez a Páscoa, a sua celebração da Páscoa um dia antes, na quinta-feira, né? Para que a sua morte acontecesse justamente na sexta-feira de tarde, quando os cordeiros eram mortos. Nessa refeição pascual que Jesus teve com os seus discípulos, eles comeram ervas amargas, pães asos, um caldo de fruta com vinagre, tomaram vinho. O Senhor Jesus indicou que seria traído por um dos 12. Isso Ele fez com que todos ali tivessem um momento de reflexão. Todos começaram a pensar: será que sou eu o traidor? Fizeram um exame próprio, uma autoavaliação saudável da sua alma. E na liturgia daquela refeição que todos faziam, né, Jesus deu um novo significado para a Páscoa. Instituiu a Santa Ceia. Aí Ele pega o pão, parte, dá graças, toma com seus discípulos e diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ali Ele toma o vinho, distribui a todos e diz: este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue que é derramado por nós. E depois cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E aqui nós chegamos no verso 27, onde todos
já estavam no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, como o próprio nome diz, né? É um lugar repleto de olivas. Oliva é aquela árvore que dá azeitona, beleza? E esse monte ficava um pouco a leste de Jerusalém, mas dentro da cidade, fora dos muros de Jerusalém, mas ainda dentro da cidade de Jerusalém. E esse monte era alto, era bem alto, ele tinha uns 810 metros de altura, e isso fazia com que eles pudessem ver a cidade e ver o templo. Então era um lugar comum de se ir passear, um lugar comum de se ir para ficar longe do barulho da cidade, para poder orar, para poder refletir, para poder pensar. Então Jesus vai para esse lugar, sua alma já estava sobremodo carregada e ele queria orar um pouco. Os discípulos, enquanto caminhavam, certamente estavam pensando no que Jesus havia dito, que um dos 12 seria o traidor. Eles estavam refletindo e pensando que, será que sou eu, Senhor? Nesse momento, certamente, Judas já havia saído, já havia deixado o grupo. E eles, os 11, se sentiram confiantes de estar com Jesus. Se sentiram confiantes de não serem os traidores. E enquanto eles pensavam nisso, Jesus diz outra coisa para eles. Olha só o verso 27 de novo. Todos vós vos escandalizareis. Todos vós vos escandalizarei. Olha que interessante o que Jesus disse. Aqui parece que Jesus dá um outro golpe nos discípulos. Primeiro ele havia falado que um dos 12 iria traí-lo. Agora ele está falando que todos eles se escandalizariam com Jesus. Mas olha só, irmãos, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o que significa se escandalizar, não é mesmo? Porque se escandalizar nesse contexto aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque é difícil de entender. A simples tradução da palavra não ajuda muito a entender o que é se escandalizar. Mas Jesus nos ajuda quando ele cita Zacarias capítulo 13, verso 7. Ele diz assim: porque está escrito, olha aí, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A ideia então aqui, que Jesus citando Zacarias, nos ajuda para entender o que é se escandalizar. E se escandalizar é exatamente ficar disperso. É essa a ideia do texto. Ficar disperso. Se escandalizar aqui não é mais uma traição, como ele havia dito de um dos 12. Se escandalizar aqui é uma dispersão, um abandono. Eles iriam abandonar o mestre em vista da situação de morte difícil que eles tiveram. Então, meus irmãos, é essa a situação dos 11 discípulos. Quando Jesus diz que eles iriam se escandalizar, ficar dispersos, o que Pedro fala? Olha só, Pedro vai e diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro está refletindo aquela nossa velha coragem de ser super-heróis. Pedro está tendo aqui uma coragem super-humana. E ele confronta Jesus, dizendo que mesmo que todos se escandalizem, ele jamais faria isso ao Senhor. Lembre-se, meus irmãos, todos os discípulos tiveram tempo para refletir quando Jesus disse que um dos 12 iria trair ele. E aqui nós estamos diante de um grupo que mais uma vez firmou o seu compromisso com Jesus. E eles estavam dispostos a não trair o mestre e nunca abandoná-lo. E Pedro confronta Jesus dizendo: nós nunca vamos te abandonar. Essa era uma fala dos 11.
Olha só o que diz ali o finalzinho do verso 31. Diz assim: assim disseram todos. Todos os 11 estavam com Pedro dizendo: nós nunca vamos te abandonar. Essa coragem super-humana de achar que eles poderiam enfrentar o que Jesus estava prestes a enfrentar. E aí Jesus fala para Pedro, dizendo que o que aconteceria, que a traição, que o abandono que Pedro iria fazer com Jesus não duraria muito, não demoraria muito. Ou seja, o Senhor Jesus diz a Pedro que naquela mesma noite, antes que 2 vezes cantasse o galo, ele iria negar a Jesus por 3 vezes. Aqui Jesus deixa claro para todos os 11 que eles iriam se escandalizar com Jesus. Mesmo sabendo que esse escândalo não era uma traição, não era a mesma coisa do que Judas iria fazer. Mesmo sabendo que aquele escândalo era uma dispersão, um abandono, Jesus deixa claro para Pedro que aquela super coragem não ficaria muito tempo. Aquela fidelidade inabalável que ele erguia no seu peito seria destruída em pouco tempo. Quando Pedro fala no verso 31, ainda que me seja necessário morrer contigo, mas de nenhum modo te negarei, Pedro está falando como se ele pudesse dizer assim: olha, o Senhor podia até ter algum problema, mas eu não. Eu não. Ele está dizendo que Jesus poderia errar, mas ele não. Com toda essa soberba de Pedro, com toda essa autoconfiança digna de um super-herói de gibi, o Senhor vai precisar quebrá-lo. O Senhor vai precisar mostrar que os braços dele são fracos. O Senhor vai precisar mostrar que a coragem dele não passa de uma noite. O Senhor Jesus vai precisar envergonhá-los para mostrar que o peso da cruz não pode ser dividido. Mesmo com toda aquela confiança que eles possuíam, eles abandonariam Jesus. Eles deixariam Jesus sozinho no pior momento de sua vida, onde ele sofreria uma dor inimaginável. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Bom, e a gente chega no segundo ponto, que é importante para as crianças anotarem aí. O segundo ponto é: o abandono começa na oração. Ou seja, a gente vai perceber que nós começamos a abandonar Jesus quando nós começamos a abandonar a nossa oração. Depois de Jesus ter conversado isso com os seus discípulos, já na chegada ali do Monte das Oliveiras, eles seguem para um lugar chamado Getsemane. Getsemane é um termo hebraico, ou melhor, aramaico, para a palavra prensa de azeite. Prensa de azeite. Eles estavam num lugar cheio de oliveiras, cheio de árvores que davam azeitona, e eles foram para um lugar que era a prensa dessas azeitonas para se fazer o azeite. O evangelista João vai dizer que era uma praça, provavelmente um lugar onde as pessoas iam para ter um momento de oração. Jesus então convida seus amigos, seus discípulos, para ir com ele, mas ele só convidou 3 para estar com ele na oração. Olha que interessante, Pedro, Tiago e João foram convidados para ir com Jesus nesse momento de oração. Jesus, ele não costumava orar em público. Jesus não ficava em oração em público. Normalmente Jesus se afastava e orava sozinho.
mas ele de vez em quando chamava alguns mais chegados, como Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos de Jesus puderam ter alguma experiência com Jesus nesses momentos. Lembra que em outro monte, Jesus também convidou Pedro, Tiago e João para a oração, e nesse momento, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus. Porque nesse outro monte, eles viram Jesus transfigurado. Jesus com as suas vestes brilhantes, conversando com Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João viram isso. E nesse dia que eles viram Jesus transfigurado, conversando com Pedro, Tiago e João, com Elias e com Moisés, eles falaram: Senhor, queres que nós construamos uma tenda para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés? E eles, nesse momento, ouviram uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus disse para eles não contarem ainda para ninguém o que eles tinham visto. Que experiência maravilhosa eles tiveram com Jesus, não é? Que experiência sublime de estar com Jesus, vê-lo transfigurado, conversando com Elias e com Moisés. Eles tinham outro convite aqui, para estar com Jesus também em outro monte. E para que eles, com Jesus, estivessem na presença de Jesus e orassem com Jesus. Eles já tinham tido uma baita experiência, por que não? Agora, nesse momento, passar um tempo com Jesus e talvez ter outra experiência sublime. Mas o que eles fazem? Deixam Jesus e adormecem. Jesus pediu para eles estar com eles, orar com eles, porque Jesus estava com medo, profundamente triste. Jesus aqui demonstra toda a sua humanidade de estar precisando da presença, da companhia dos seus amigos mais chegados. E o que eles fazem com Jesus? Adormecem. Não permanecem com Ele. A sua alma começou a encher de angústia, de dor. Ele estava começando a sentir que o sofrimento que ele iria passar na cruz estava perto. E por isso ele precisava da companhia dos seus amigos. A dor de Jesus fica tão intensa nesse momento, tão profunda, que a palavra aqui diz que ele ficou triste até a morte. O evangelista João diz que nesse momento ele começou a suar sangue. Ele começou a clamar ao Pai por alívio. Algo interessante aqui que eu gostaria de fazer um parênteses, que a gente precisa refletir sobre esse sofrimento de Jesus, esse sofrimento de Jesus até a morte. Porque as Escrituras deixam claro para nós que foi um sofrimento muito grande. Jesus sofreu demais nesse momento, nessa perspectiva de chegar à cruz. Mas quando a gente olha para essa história de Jesus, ela se contrasta com alguns mártires da fé. Eu não sei se você já pensou, já ouviu falar a história de alguns mártires da fé, mas nós temos a história de alguns homens que morreram por Cristo, como John Hus, Jerônimo de Praga, Policarpo de Esmirna. Nós temos a história deles, e a história conta que enquanto esses homens estavam caminhando para suas fogueiras para morrer por Jesus, eles cantavam. Sim, quando John Hus estava amarrado na pilha de lenhas que iria queimá-lo,
a história diz que ele estava cantando louvores ao Senhor. É interessante, não é, ouvir falar sobre isso? Porque a pergunta que fica para nós é: por que estes homens, os mártires da fé, cantavam enquanto estavam indo para a sua morte, mas Jesus estava tão triste, estava com tanta dor? A resposta para isso é o cerne, é o centro de todo esse trecho bíblico. Porque o que Jesus estava sofrendo nesse momento, nenhum de nós poderia sofrer. O que Jesus estava sofrendo nesse momento, nem os discípulos poderiam sofrer, nem os mártires poderiam sofrer, e muito menos nós podemos sofrer o que Jesus estava passando. Porque Jesus não estava apenas com a agonia da morte física. Jesus estava sentindo toda a dor da morte espiritual. O que Jesus apenas começou a sentir nesse momento era a gigantesca ira de Deus. A ira de Deus estava indo de encontro com ele. E é essa dor que ele sentia. E é essa dor que nenhum de nós podemos compartilhar com ele. Os mártires da fé só sofreram a dor física, mas a dor espiritual já tinha sido paga. E é por isso que eles cantavam. Jesus precisou pagar por isso. E é algo que nós não conseguimos suportar. E é aí que está o nosso escândalo. Todos aqueles que se sentiram capazes de contribuir com a salvação de Jesus, quando começaram a perceber essa dor que Jesus estava sentindo, esse sofrimento da ira de Deus, entenderam que era impossível compartilhar com Jesus e o abandonaram, se escandalizaram. Não são capazes nem mesmo de orar com ele. Verso 36 diz, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice. O Senhor Jesus está pedindo para passar esse cálice. E todos fugiram. Abba significa pai em aramaico. Jesus estava falando a palavra pai 2 vezes aqui, como nós no português falamos papai. E ele volta e acha os seus discípulos dormindo. Simão, você que acabou de dizer que jamais me abandonaria, não consegue ficar comigo nem mesmo na oração. O primeiro sinal do nosso abandono a Deus é a falta de oração. Começamos a deixar Jesus quando nós começamos a deixar de orar. Começamos a abandonar o nosso mestre quando nós começamos a abandonar a nossa oração. Jesus estava prestes a sofrer uma dor terrível. E essa dor começou quando os seus o abandonaram. O abandono dos seus discípulos, o abandono dos mais próximos dele e o abandono de Deus. E é por isso que na cruz Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? O terceiro ponto é: a nossa vergonha, ela é exposta. A gente vai ver isso, meus irmãos, porque em meio a tanta agonia, tanta dor, o traidor chega até eles e há tanto tempo queria colocar as mãos de Jesus e matá-lo. Aqueles que queriam fazer isso conseguem através de Judas. Jesus estava ainda tentando fazer com que Pedro, Tiago e João ficassem acordados, vigiando, orando, quando Judas chega com uma turba com espadas e porretes. Turba aqui, meus irmãos, é um pequeno exército. Olha só, o Sinédrio enviou um pequeno exército para prender Jesus. O espanto de Jesus aqui de ver
ver aquela quantidade de gente, é porque Jesus estava todo o tempo no templo. Eu estive há tanto tempo com vocês no templo, e agora vocês vêm com tanta gente. E a senha para matar Jesus, a senha para pegar Jesus era um beijo. Ah, que interessante, né? O texto revela que Judas combinou um beijo. Era normal os homens se cumprimentarem com um beijo, não era difícil de se ver. Mas eles precisavam dessa identificação. De noite, nós sabemos que lá é muito frio, eles poderiam estar cobertos, escuro. Eles precisavam saber quem era Jesus naquele momento. A senha, então, combinada entre eles era um beijo. Judas revela aqui, mesmo que em extremo, o que há em todos nós, o que há nos 12, na verdade, é esse protesto natural contra Cristo. Por isso que ele deu um beijo. É um protesto contra essa ideia de nós não podermos fazer parte da salvação. Quando a gente fica escandalizado com a cruz, a gente faz a mesma coisa que Judas. Faz um protesto contra Deus. E com esse sinal carinhoso de abandono, de despedida, Jesus é preso pelos seus executores. E algo acontece nesse momento, meus irmãos, que deu um último fio de coragem a Pedro. Algo aconteceu nesse exato momento que espantou a todos. Sabe o que acontece nesse exato momento? João vai nos contar isso. Antes de Pedro arrancar a orelha de Malco com a espada, Jesus emitiu uma enorme demonstração de poder. O evangelista João vai dizer que quando os soldados chegaram, Jesus perguntou: a quem buscais? Jesus respondeu a eles, os soldados responderam: Jesus. E Jesus vai dizer assim: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, João vai nos dizer que eles caíram por terra. No exato momento que Jesus disse sou eu, houve uma demonstração de poder enorme de Jesus, que todos, lembre-se, estavam os de Jesus, mais uma turma, um pequeno exército para prender Jesus, e todos caíram para trás. Jesus, nesse momento de manifestação de poder, ele deixou claro que eles não estavam prendendo Jesus. Jesus estava se entregando a eles, porque Jesus tinha todo o poder de toda a situação. Ele fez isso para deixar claro que eles não prenderam Jesus. Ele se entregou. Mas, uma vez o Senhor deixou claro que ele tinha o controle de toda a situação, o que acontece? Pedro, tomado de mais um fio de coragem, pega a sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus diz para ele que não era para acontecer isso. Coloca a sua espada na bainha, deixa isso, porque era para o Senhor ser entregue. E aí, todos se escandalizam e abandonam Jesus. Todos abandonam o Senhor. Verso 50 diz: deixando todos fugir. E aqui a gente se depara com uma das histórias mais intrigantes do Evangelho de Marcos, não é mesmo? Esse jovem aqui, nu. Enquanto todos fugiam, meus irmãos, todos fugiam, uma figura aqui no Evangelho de Marcos aparece, um jovem, vestido de uma maneira não tão convencional, mas ainda permanecendo ao lado de Jesus.
É interessante porque quando os soldados tentaram prendê-lo, ele também não suportou, fugiu e largou ali o seu lençol e ficou desnudo. Realmente é um enigma do Evangelho de Marcos. Mas o que a maioria dos estudiosos concordam é que essa figura enigmática, que esse homem, é provavelmente o próprio Marcos. Lembre-se, Marcos não era um dos discípulos. Né? Marcos não era um dos discípulos. Marcos era um ajudante de Pedro. Pedro começa a descrever o Evangelho para Marcos e Marcos escreve o Evangelho. Mas a gente pode entender que alguns dos momentos com Jesus Marcos participou. E esse aqui parece ser uma assinatura do escritor. Um momento onde ele se coloca na história. Por que esses estudiosos concordam com isso? Porque é difícil alguém vendo essa situação, escrever isso. Ficaria mais fácil aquele que passou pela essa situação escrever isso. Né? Marcos não era um dos discípulos de Jesus, foi só um intérprete de Pedro, que contou para Marcos as situações, e Marcos, que participou de alguns eventos, se colocou nessa história. A explicação para sua vestimenta inadequada é que já era de madrugada, muito tarde. Marcos deveria estar dormindo. E quando aquela turba começa a procurar por Jesus, ele fica sabendo, vestido de maneira inadequada, ele pega qualquer coisa para se cobrir e corre para tentar avisar Jesus e os discípulos. E quando ele chega, ele percebe que todos já haviam fugido. E Marcos deixou esse toque especial, essa assinatura. Ele deixou uma lição para nós. Porque o abandono de todos não revelou somente a sua dispersão, mas revelou a sua vergonha. Ele ficou com suas vergonhas para fora. No momento onde mais Jesus precisava, eles o abandonaram. Até mesmo o autor. Até mesmo aquele que escreveu o texto abandonou Jesus e deixou as suas vergonhas de fora. Meus irmãos, esse texto nitidamente profundo para a igreja de hoje tem muita coisa a nos ensinar. Primeiro, nós devemos entender, meus irmãos, que como igreja nós devemos sim lealdade, dedicação e obediência a Jesus, mas se nós quisermos realmente perseverar em seguir Jesus, a gente precisa saber do que nós não somos capazes de fazer. Meu irmão, ao sermos leais a Jesus, a gente precisa entender que existem coisas que nós não somos capazes de fazer, e a principal delas é salvar a nós mesmos. A gente não consegue. Não devemos de nenhuma forma pensar que nós podemos compartilhar da obra salvadora de Jesus, ou talvez de dividir a responsabilidade com Cristo, porque isso é exclusivo dele. A única coisa que ele pede para nós, e que o texto diz, é vigiar e orar. A gente precisa simplesmente disso. Ter fé, confiar na sua palavra, vigiar e orar. E ter fé em quê? Confiar no quê? Ele disse no verso 28. No verso 28 ele vai dizer: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele voltará. A gente precisa confiar. Jesus vai voltar mais uma vez e nos levar para Ele. Logo mais, Ele voltará, nos reunirá a Ele e nós mais uma vez estaremos diante dEle, eternamente com Ele, na morada celestial. Que nós possamos aprender isso, meus irmãos. Aprender a nunca
a nunca se escandalizar, a nunca abandonar Jesus, mantendo a única coisa que Ele pediu para a gente: vigiar e orar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar mais um hino? O hino 129, vigiar e orar. Obrigado, Deus, por sabermos que toda salvação vem de Ti. Ó Deus, nos faça entender, para que nunca nos coloquemos, ó Deus, como super-heróis prontos e importantes para compartilhar algo que é impossível compartilhar contigo. Nos ajude a entender que o preço da cruz foi pago por conta da Tua obra. E nós nunca poderíamos compartilhar isso com o Senhor. Nos ajude a entender, ó Deus, que toda a salvação é pela graça, pela bondade de um Deus que um dia se fez homem e morreu por nós na cruz. Nos ajude a entender, ó Deus, que isso é graça, é bondade, é misericórdia. E que a única coisa que precisamos fazer é vigiar, é orar, é ter fé na obra do nosso Mestre. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que hoje entra no nosso coração e que ela possa ser como uma semente boa, Deus, entrando em terra profunda, em terra fértil, para que ela dê muitos frutos na nossa vida, Pai. Nos abençoe, ó Deus, e que isso seja para nós palavra de vida, palavra de esperança, onde nós confiamos em Ti apenas, ó Deus, e nunca confiando nas nossas forças e nunca confiando na nossa fé, porque nós, ó Deus, nós infelizmente nos escandalizamos. Mas o Senhor é bondoso para estar à frente, para estar diante de nós, nos resgatando em tudo isso. Ó Pai, nos abençoe nessa semana que se inicia, que possamos ter bons momentos contigo, que possamos ter mais momentos, ó Deus, de reflexão da Tua palavra, pensando mais no Senhor, desejando mais o Senhor e tendo mais momentos de adoração na nossa semana.
Ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, carecendo de Ti. Abençoe aqueles que precisam de trabalho, de serviço. Ó Deus, que o Senhor dê a eles o Teu sustento. Ó Deus, que o Senhor possa nos trazer segurança também, ó Deus, em meio a uma cidade cheia, mas cheia de comum, e que essa temporada, Deus, passe debaixo da Tua graça. Obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco, ó Pai, tudo nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todos sempre. Amém.